Evangelho, domingo da 26ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 26ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas, para a parábola de Lázaro e do rico. No texto do Evangelho de hoje, Jesus apresenta aos fariseus essa parábola para falar-nos a respeito da caridade para com o próximo. Durante uma inteira vida, aquele homem que recebeu os sinais da bênção de Deus, pois a riqueza era vista como um sinal da graça de Deus, teve sempre a oportunidade de poder oferecer por seus irmãos aquilo que de Deus havia recebido. A gratidão para com Deus e as suas bênçãos se revela, como nos ensina o Pentateuco, os livros da lei, especialmente o Deuteronômio, se revela com um gesto de amor ao próximo, pois Deus nos concede as suas bênçãos para que nós, conhecendo o seu amor, amemo-nos uns aos outros. Esse mesmo ensinamento que o Senhor nos deixa no Santo Evangelho, em plenitude, é para que seja seguido e colocado em prática. O ato de amor possível ao homem é a expressão da gratidão de um amor invencível de Deus por nós. Um amor que sempre se dispõe em favor da nossa salvação. Deus nos ama para que nós possamos fazer da nossa vida uma oferta de amor. Mas, na parábola que acabamos de ouvir, Deus não abandonou em nenhum momento Lázaro, mas mesmo tendo recebido tantas bênçãos de Deus, aquele homem rico não soube permanecer unido a ele e o abandonou, escolhendo viver uma vida que fosse apenas por si mesmo, uma vida que não teve espaço para o seu próximo, uma vida que não se tornou ação de graças. E eis que o tempo da morte chega para ambos. Aquele que sempre esperou em Deus foi alcançado pela misericórdia, mas aquele que sempre hostilizou a Deus, não guardando sua palavra e não tomando para si a vida que Deus lhe ofereceu através das bênçãos e dos dons, mais uma vez no texto aparece repudiando e resistindo a ele. Uma característica de Lázaro que muitas vezes a gente
quer dizer, a característica de Lázaro que nós focalizamos é a sua condição, o drama que se encontra na condenação eterna. Entretanto, por um instante poderíamos ter a impressão de que estivesse vindo ao seu coração um arrependimento por aquela realidade que ele viveu. Entretanto, meus irmãos, não há arrependimento ali. Durante toda a narrativa, ele tenta dizer a Deus o que Deus deve fazer. É como se Deus fosse, por um instante, impiedoso, como se Deus não olhasse as suas necessidades e como se Deus não cuidasse daqueles que precisam dele. No primeiro momento, ele protesta pedindo que Deus tenha piedade dele, como se Deus nunca tivesse tido piedade. Inclusive, o abençoou e por muitas vezes o abençoou mesmo quando ele não foi bom para com seu próximo. Deus permaneceu bom com ele. A piedade de Deus jamais faltou. Depois ele diz o que Lázaro deveria fazer por ele, como se ele soubesse o que é o dever de Lázaro, quando ele, na verdade, não soube colocar em prática o dever que lhe esperava por atribuição da graça de Deus durante uma inteira vida. Ele diz que Lázaro deve ser misericordioso para com ele, dispondo-se por ele, quando ele por uma vida inteira não se dispôs por Lázaro. O que aumenta a clareza da condenação dele, porque o que sabe agora que é necessário em favor do seu bem, ele teve a chance de praticar por uma inteira vida e não praticou isso. Depois, por fim, o Abraão, que é a imagem de Deus no texto, vai dizer para ele que tem uma grande distância entre eles. E daí, naquele momento, ele não protesta contra essa distância, mas vai mais uma vez tentar dizer a Deus o que Deus deve fazer. É dever dele, para que seus irmãos não se percam, que Deus se prontifique a ir lá, ao encontro, e fazer algo a mais, quando na verdade Deus lhe diz que ele já tem a lei e os profetas, que os escutem, a Moisés e os profetas. Mas ele protesta e mais uma vez não aceita o que Deus lhe oferece. Em todos os momentos, o que Deus lhe diz vem rejeitado. Essa é a imagem da alma danada. Ela rejeitou todas as ofertas de Deus. O próprio sacrifício, aqui nós temos a imagem memorial no texto de Lucas, nós temos essa parábola que anuncia aquilo que será o anúncio, aquilo que será o sacrifício do Senhor e a rejeição que o Senhor sofrerá. Entretanto, também na parábola, nós podemos compreender a realidade de uma alma danada, que rejeitou todas as ofertas de bondade e de misericórdia que Deus fez por ele e todas as participações que Deus lhe consentiu no bem e no amor que dele mesmo recebeu. Peçamos a Deus a graça de termos um coração comprometido com os dons e tesouros que Ele nos oferece. Peçamos a Deus a graça de ter um coração oblativo no amor e que jamais rejeitemos não só os tesouros de Deus, mas sobretudo colocar em prática o amor que dele recebemos, amando-nos uns aos outros, como Ele nos tem amado. E juntos aproveitemos no dia de hoje para rezarmos mais uma vez a São Miguel Arcanjo. Estamos próximos da conclusão da nossa Quaresma de São Miguel. Durante essa Quaresma, também tivemos a oportunidade de rezar nos domingos. Sabemos que a Quaresma tem uma restrição em relação à penitência e aos atos de mortificação por conta das festas do domingo. Mas nós mantivemos a oração em honra a São Miguel como um ato de amor. Completaremos daqui a pouco, na próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, com a grande celebração de São Miguel Arcanjo. Então, aproveitemos hoje para oferecer esse ato de amor e devoção a São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Gloriosíssimo São Miguel, chefe, príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação dos homens escolhestes para príncipe da vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vos-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, glorioso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosa intercessão. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, o miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão de meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe, Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.